Meu padrasto instalou uma câmera apontada para o meu quarto, dizendo que era para me proteger do nosso vizinho. Mas eu acabei correndo até o vizinho para pedir ajuda. Eu tinha só 9 anos quando o Thomas se mudou para a casa ao lado. Ele tinha perdido a guarda das 2 filhas pequenas. E assim que o meu padrasto o viu, correu até mim dizendo: "Aquele homem ali é perigoso", enquanto passava a mão nas minhas costas. "Vou ter que tomar algumas providências para te proteger, querida. Mom." O jeito como ele falou, com um sorriso estranho no rosto, quase parecia que ele gostava da ideia de ter um suposto predador morando do nosso lado. Naquela mesma noite, ele instalou uma câmera de segurança, mas ao invés de vigiar o Thomas, a câmera ficou apontada direto para a janela do meu quarto. Depois disso, meu padrasto começou a fazer aquelas rondas noturnas, entrando no meu quarto depois que minha mãe dormia. Sentava na minha cama e começava a falar, com detalhes demais, as coisas que homens como o Thomas poderiam querer fazer. Quando tentei contar para minha mãe o quanto o Jeff me deixava desconfortável, ela estava dobrando roupa na sala. "Mãe, o Jeff fica entrando no meu quarto à noite e..." "Ah, filha!" Ela me cortou sem nem levantar os olhos. "O Jeff te ama como se fosse filha dele." "Mas mãe, a câmera que ele colocou está virada para minha janela." Dessa vez ela até me olhou, mas estava visivelmente irritada, não preocupada. "Para de exagero. O Jeff sabe o que faz. Ele cuida da segurança da empresa dele. E além disso, está só te protegendo daquele vizinho esquisito que não tira o olho de você." Me deu um abraço meio frio e mandou eu ir fazer a lição. Só que tinha alguma coisa errada nessa história. O Thomas nunca sequer olhou para mim ou para nenhuma criança. Quando o ônibus escolar encostava, ele entrava para dentro de casa. Quando passava a família na rua, ele desviava o olhar. Mas tinha uma coisa que ele fazia. Toda vez que o Jeff me levava sozinha para tomar sorvete ou ir ao parque, o Thomas, de repente, saía para passear com o cachorro. Quando o Jeff montou uma piscininha e comprou um biquíni minúsculo para mim, que me deixou morrendo de vergonha, o Thomas apareceu bem naquela hora lavando o carro na garagem. Depois disso, o Jeff só piorou. As guerrinhas de cócegas começaram a durar tempo demais. Ele fazia questão de me dar banho, porque minha mãe só chegava tarde em casa. A situação explodiu no dia em que o Jeff me encurralou na garagem. Minha mãe estava no trabalho, e ele já tinha bebido várias cervejas. "Você está virando uma moça bonita", ele disse, pondo as mãos nos meus ombros e me empurrando para a parede. "Deixa eu te mostrar uma coisa especial." Eu travei. Não conseguia me mexer, nem gritar. Tudo que ele falava sobre perigo de estranho e sobre o Thomas rodava na minha cabeça, mas o hálito dele cheirava a cerveja e o aperto das mãos era forte demais. "Desculpe interromper." O Thomas apareceu na porta da garagem. Meu gato sumiu. Um laranja rajado. "Posso dar uma olhada aqui?" Na hora, o Jeff mudou a expressão, soltou meus ombros e fingiu um sorriso simpático. "Não tem gato nenhum aqui, Thomas. Melhor você ir embora." Só que o Thomas entrou mesmo assim. "Tenho certeza que vi ele vir pra cá. Só vou dar uma olhada atrás daquelas caixas." "Eu pedi pra você sair", o Jeff falou, já com voz ameaçadora. "Só quero achar meu gato", insistiu o Thomas calmo, sem arredar o pé. Aproveitei que os dois se encararam e consegui sair dali correndo pra dentro de casa. Naquela noite, minha mãe e o Jeff me chamaram pra conversar. Disseram que o Thomas queria acabar com a nossa família, que eu não podia me aproximar dele de jeito nenhum e que eu precisava confiar sempre no meu padrasto, porque ele só queria o melhor pra mim. Mas eu não conseguia acreditar em nada disso. Só pensava que foi o Thomas quem me salvou. No dia seguinte, quando encontrei o Thomas passeando com o cachorro, não aguentei e contei. "O Jeff faz coisas. Ele me toca e..." "Eu sei", o Thomas respondeu baixo. "Tenho tudo registrado." Ele me levou imediatamente à delegacia para denunciar. Só que lá, nada saiu como a gente esperava. Em vez de ouvirem uma criança dizendo que o padrasto abusava dela, os policiais riram, olharam pro Thomas e falaram: "Para de manipular essa menina. O Jeff Morrison treina o time de softball, tem um brechó beneficente. Nunca faria isso. Agora você, pelo seu histórico, a gente entende por que veio aqui." Tentei explicar, defender o Thomas, mas uma policial me chamou pro canto e começou a me interrogar. Não perguntou nada sobre meu padrasto. Só queria saber do Thomas, e parecia que nada do que eu dissesse mudaria alguma coisa. Mandaram a gente embora, mas antes ameaçaram prender o Thomas se ele fizesse outra denúncia. Devem ter ligado para o Jeff assim que saímos, porque quando cheguei em casa, ele e minha mãe já estavam me esperando na sala. Minha mãe, vermelha de raiva, me segurou pelos ombros e me sacudiu. "Você sabe o que as pessoas vão falar? A reputação do Jeff pode ser destruída por sua culpa." O Jeff estava atrás dela, me olhando com a mão enfiada no bolso. Naquela noite, ele entrou no meu quarto. Não consigo nem descrever o que aconteceu, mas quando ele saiu, eu mal podia me mexer. Fiquei deitada, sei lá quanto tempo, talvez 1 ou 2 horas, paralisada, sem conseguir falar, chorar, nada. Quando eles finalmente dormiram,
Tomei coragem e fiz o que nunca tive coragem de fazer. Abri a janela bem devagarzinho e fugi. Eu precisava de ajuda. Atravessei o quintal escuro, mancando, até a casa do Thomas e bati de leve na porta dos fundos. Ele abriu e, logo de cara, vi as duas filhas dele sentadas no sofá da sala, cheias de marcas roxas pelo corpo. Meu coração disparou. As manchas nos braços e pernas delas pareciam recentes, e aquilo me deu um nó na garganta. Na hora, o medo tomou conta. Será que o Thomas também batia nas filhas? Será que eu tinha fugido de um monstro para cair nas mãos de outro? A mais velha, que devia ter uns 7 anos, me viu primeiro. Ela arregalou os olhos, pulou do sofá e veio correndo na minha direção. Eu recuei, pronta para sair correndo. Mas aí ela falou: "Pai, ela tá bem? Ela tá sangrando." A menor, uns 5 anos, veio atrás da irmã. "Ela tá muito machucada, pai. Igual a gente quando a mamãe." "Meninas, vão pro quarto." O Thomas disse rápido, mas com a voz calma. Elas ficaram meio indecisas, olhando de mim pra ele, preocupadas. "Mas, pai, ela precisa de ajuda, igual a gente precisava", insistiu a mais velha. "Lembra quando você achou a gente na casa da mamãe e... Alexandra, por favor, leva tua irmã lá pra cima. Eu vou cuidar dela." As duas subiram contrariadas, mas antes, a menor apertou minha mão. "Vai ficar tudo bem. Nosso pai salva as pessoas. Ele salvou a gente da mamãe." As palavras delas ecoavam na minha cabeça enquanto o Thomas me ajudava com todo cuidado até o sofá. Eu tremia tanto que mal conseguia ficar em pé. Ele pegou um cobertor, me enrolou e se sentou na cadeira em frente, mantendo uma distância. "Preciso ligar para uma ambulância", disse ele, já com o celular na mão. "Não", rebati na hora, quase sem pensar. "Eles vão me mandar de volta. Minha mãe não acredita em mim. A polícia já acha que você está mentindo." Thomas largou o telefone devagar, as mãos tremendo um pouco. "Você precisa cuidar desses ferimentos." "E suas filhas?" Interrompi, querendo entender. "Aqueles hematomas, foi você que... Foi a mãe delas." A voz dele endureceu, mas não era comigo. "Elas ficaram com ela nos últimos 3 meses. 2 dias atrás me ligaram chorando. Disseram que ela tinha bebido de novo. Estava agressiva. Dirigi 4 horas e encontrei as 2 trancadas em um armário." Ele se levantou, foi até um arquivo e puxou uma pasta cheia de documentos. "Guardo tudo sobre os abusos dela há 2 anos. Fotos, laudos médicos, gravações. Mesmo assim, o tribunal deu a guarda principal para ela, porque ela convenceu todo mundo de que eu era instável." Ele foi me mostrando cada foto. As filhas com olho roxo, costelas machucadas, cortes nos braços, laudos médicos, mensagens da ex-mulher ameaçando fazer mal às meninas se ele não mandasse mais dinheiro. "Mas você perdeu a guarda?" Perguntei, tentando entender. "Ela manipula todo mundo, igual ao Jeff." Ele guardou a pasta e se sentou de novo. "Ela chegou a pagar uma amiga para mentir, dizendo que me viu batendo nas meninas. O juiz acreditou porque..." Ele parou, passou a mão no cabelo. "Eu tenho um passado. Nada com criança, mas bastou para ela me pintar de perigoso." E colou. O silêncio caiu. Apertei o cobertor com mais força em volta de mim. "Preciso registrar o que o Jeff fez com você", disse Thomas com cuidado. "Fotos, tudo que lembrar. A gente vai montar um caso impossível de ignorar. Mas já ignoraram a gente uma vez. Aquilo foi só uma tentativa. Não vamos desistir." Ele pegou um caderno e uma caneta. "Começa do começo. Quando o Jeff... Uma porta de carro bateu lá fora. Nós 2 congelamos. Olhei pela janela e vi a caminhonete do Jeff na garagem. Ele chegou mais cedo que o normal. O carro da minha mãe parou atrás. Ele sabe que eu vim pra cá", sussurrei. Thomas se moveu rápido, mas sem perder a calma. "Meninas", chamou lá pra cima. "Hora do silêncio, fiquem no quarto." Me levou para a cozinha, longe das janelas. "Ninguém pode te obrigar a voltar hoje. Você está machucada e denunciando abuso. Mas eles vão tentar." Em menos de 1 minuto, começaram a bater na porta. "Thomas, abre. Sei que ela está aí." Era o Jeff, a voz ecoando na casa. Thomas me olhou. "Quer que eu atenda?" Assenti, sem conseguir falar de tanto medo. Ele foi até a porta, mas não abriu. "Ela está segura aqui, Jeff. Vai embora." "Segura? Você sequestrou ela. Abre essa porta ou eu chamo a polícia." "Por favor, faz isso", respondeu Thomas tranquilo. "Vou mostrar pra eles os machucados dela." Silêncio. E então a voz da minha mãe, trêmula, quase histérica. "Por favor, Thomas. Ela está confusa. Ela inventa histórias. Deixa eu levar minha filha pra casa." "Ninela não está inventando nada, e você sabe." Outro silêncio. Jeff falou de novo, agora mais baixo, ameaçador. "Você não faz ideia com quem está mexendo. Eu conheço gente importante. Você acha que perder suas filhas foi ruim? Vou acabar com a sua vida. Tudo o que você está dizendo está sendo gravado", avisou Thomas. "Pode continuar, por favor." Jeff chutou a porta tão forte que o batente tremeu. "Acabou pra você. Tá ouvindo? Acabou." Dava pra ouvir eles discutindo enquanto se afastavam. Minha mãe voltou a falar. "Talvez a gente devesse chamar a polícia. Deixar eles resolverem." "Cala a boca", Jeff retrucou. "Quer que todo mundo saiba que sua filha é mentirosa? Que ela tem problemas? Eu resolvo isso." Portas batendo. Motores ligados. Mas ficaram parados na garagem, vigiando a casa do Thomas. "Eles não vão sair daqui", falei, espiando pela persiana. "Ótimo. Deixa eles olharem."
Thomas me entregou o caderno de novo. Escreve tudo. Coloca a data. Seja detalhada. Comecei a escrever, mas minha mão tremia tanto que mal dava para entender o que eu anotava. Thomas fez um chá e deixou do meu lado. Depois foi ver as filhas. Ouvi ele lendo história para as meninas, voz calma, como se nada daquilo estivesse acontecendo. 1 hora se passou. A caminhonete do Jeff continuava lá fora. Eu já tinha enchido 3 páginas quando Thomas voltou. Elas dormiram, avisou ele. E você, como está? Assustada, cansada, tudo dói. Ele assentiu. De manhã a gente vai ao hospital, registrar direitinho os machucados. Depois procurar um advogado. O Jeff disse que conhece gente. Eu também conheço, mas gente diferente. Gente que protege criança não machuca. O caderno parecia pesar no meu colo. E se ninguém acreditar de novo? A gente não vai parar. 1 hora alguém acredita. Ele se sentou à minha frente mais uma vez. Já tô de olho no Jeff faz tempo. O jeito que ele te olha, as desculpas pra ficar sozinho com você. Comecei a anotar, tirar foto quando dava. Tipo aquela vez do biquíni. Tenho foto dele te observando, a expressão dele. Ele colocava a piscina de um jeito que dava pra ver de várias janelas. Thomas puxou outra pasta. Anotei tudo que vi. As visitas dele tarde no seu quarto quando sua mãe não estava. As vezes que ele te levava sozinha. Como você voltava depois. Página após página de anotação detalhada. Horário, datas, observação. Fotos da minha janela mostrando o Jeff te levando pra caminhonete. Seu corpo dizendo desconforto, mesmo sem palavras. Por que você fez tudo isso? Porque eu reconheço os sinais. O aliciamento, o isolamento, o jeito que ele preparava o terreno. A voz dele ficou mais baixa. Minha ex fez igual com minhas filhas. Convenceu todo mundo que eu era o problema quando era ela que batia nelas. Não podia deixar isso acontecer de novo com outra criança. Uma batida na porta dos fundos fez a gente pular. Mas não era o Jeff. Seu Thomas? Uma vozinha chamou. É a Dona Grant lá da rua. Vi a confusão. Está tudo bem? Thomas me olhou, pedindo permissão com os olhos. Assenti. Dona Grant, que devia ter pelo menos 70 anos, entrou e logo me notou. Ela olhou pro cobertor, pro meu rosto inchado de tanto chorar, pro caderno. Ai, minha nossa, suspirou. O que foi que aconteceu? O Jeff me machucou, falei, sem conseguir segurar. Ele tem feito isso e ninguém acredita. Só o Thomas. Ela sentou pesada na cadeira da cozinha. O jeito que aquele homem te olha. Como você fica nervosa perto dele. Olhou pra Thomas. É por isso que o Jeff está parado na garagem igual cachorro bravo? Ele está tentando intimidar a gente, explicou Thomas. Fomos à delegacia mais cedo, mas ninguém acreditou nela. A expressão da Dona Grant ficou dura, a boca apertada. Claro que não. O Jeff treina os filhos deles. Vive doando dinheiro pras campanhas. Isso aqui é uma panelinha. Ela segurou minha mão com firmeza. O que você precisa? Só de ouvir aquela pergunta, meu chão sumiu. Desabei de chorar de novo, soluços altos, o corpo todo tremendo. Dona Grant só ficou ali, de mãos dadas comigo, enquanto o Thomas trouxe mais lenços. A gente precisa que todo mundo saiba a verdade, disse o Thomas. O Jeff vai virar tudo do avesso. Vai dizer que eu sou o vilão, que sequestrei ela, que enchi a cabeça dela de mentira. Então a gente precisa correr e contar a verdade antes, respondeu Dona Grant, já pegando o celular. Vou ligar pra minha filha. Ela trabalha como assistente social no município vizinho. Lá eles não têm esses acordos. Enquanto ela fazia as ligações, o Thomas me ajudou a anotar tudo. Cada episódio, cada toque, cada ameaça. Minha mão já ardia de tanto escrever, mas não parei. A caminhonete do Jeff só foi embora lá pelas 11 e tanto. O Thomas insistiu para eu dormir no quarto das filhas dele, num colchão de camping no chão. As meninas acordaram quando entrei. Você vai ficar? Cochichou a menorzinha. Só hoje, respondi. Foi o que o papai disse sobre a gente, mas já estamos aqui faz 2 dias. Ela parecia até feliz com isso. Quem sabe você fica mais 2 dias inteiros também. Fiquei ali, deitada no escuro, ouvindo a respiração delas, me sentindo mais protegida do que em meses. Mas eu sabia que o Jeff não ia desistir. Ele ia voltar, com um plano, com mentiras, com formas de machucar o Thomas para me levar de volta. E como esperado, o dia seguinte veio trazendo mais problemas. O Thomas me acordou cedo, a cara fechada. O Jeff não perdeu tempo. Olha isso. Ele me mostrou o celular. A página do bairro no Facebook estava cheia de postagens dizendo que o Thomas tinha me levado para casa dele, que tinham me visto entrando pela janela de noite, que ele manipulou uma menina problemática para inventar histórias sobre o padrasto querido dela. Eles estão acreditando nele, falei, passando por um comentário atrás do outro defendendo o Jeff. Alguns sim, mas olha aqui, disse o Thomas, me mostrando pessoas discordando. Dona Grant defendendo a gente, outros dizendo que também já tinham visto coisa errada. Nem todo mundo tá caindo nessa. As filhas dele desceram ainda de pijama. Pai, a gente pode comer panqueca? Pediu a mais velha. Daqui a pouco, Alexander. Antes preciso que vocês entendam uma coisa. O Thomas se agachou para falar olho no olho delas. Talvez hoje digam coisas ruins sobre o papai, mas vocês sabem a verdade, né? As duas fizeram que sim, bem sérias. Você salva as pessoas, disse a menor.
Tipo quando salvou a gente da mamãe. Isso mesmo. E às vezes, quando você tenta ajudar, tem gente que fica brava. Um carro parou lá fora. Pela janela, vi uma mulher de roupa social, acompanhada da Dona Grant. Essa é minha filha, Nathaniel, disse Dona Grant quando o Thomas as deixou entrar. Ela dirigiu 2 horas para chegar aqui. Nathaniel parecia uma versão mais nova da mãe, o mesmo queixo firme. Ela olhou para mim e o rosto dela amoleceu. Sou obrigada a denunciar, avisou. Quer dizer que preciso relatar o que aconteceu com você. Mas posso fazer isso no meu município, onde o Jeff não tem influência. Eles só vão me mandar de volta, falei. Não se a gente fizer tudo certo. Primeiro você vai pro hospital, documentar tudo. Depois abrimos denúncias em vários lugares. Conselho Tutelar, Polícia Estadual, todo órgão que topar ouvir. O Jeff vai dizer que o Thomas te sequestrou, mas a gente prova que não. Thomas, você tem câmeras de segurança? Ele confirmou. Mostram ela chegando sozinha, machucada, pedindo socorro. Ótimo, vamos precisar dessas imagens. Nathaniel se virou para mim. Não vai ser fácil. O Jeff vai vir com tudo. Vai tentar sujar o nome de quem ficar do seu lado. Você está pronta para isso? Pensei em voltar atrás. Em mais noites ao lado do Jeff. Em ver minha mãe escolhendo ele sempre. De novo e de novo. Estou pronta. O resto do dia passou voando. Hospital, com a enfermeira fotografando cada roxo e corte. Delegacia no outro município, onde os policiais realmente ouviram. Nathaniel preenchendo pilhas de papéis, fazendo ligações, sem deixar ninguém enrolar a gente. Mas o Jeff não parou. No fim da tarde, já tinha convencido metade da vizinhança de que o Thomas era um predador, que sequestrou as filhas e agora estava atrás de mim. Alguns pais passaram a puxar os filhos para dentro de casa quando viam o Thomas na rua. Ele tá isolando a gente, comentou o Thomas olhando pela janela enquanto os vizinhos cochichavam, dificultando ainda mais nosso apoio. O telefone tocou. Era da escola, dizendo que as filhas não poderiam voltar até tudo se resolver. Depois outra ligação, do trabalho, sugerindo que ele tirasse um tempo até esclarecer tudo. Ele tá fazendo de tudo para te destruir, falei. Por minha causa. Não, ele só quer te calar. É diferente. Mas dava pra ver o peso no rosto dele. As filhas assistiam desenho, alheias ao mundo delas, encolhendo devagar. Naquela noite, a coisa piorou. Estávamos jantando quando ouvimos gritaria do lado de fora. Um grupo de vizinhos no quintal do Jeff, ouvindo ele espalhar a versão dele. Ele tá com essas meninas há 3 dias. A voz do Jeff ecoava. Não deixa a mãe ver. Agora tá com minha enteada, enchendo a cabeça dela de mentira sobre mim. A gente devia chamar o Conselho Tutelar, sugeriu alguém. Já chamei, disse o Jeff, mentindo como se fosse verdade. Estão investigando, mas essas coisas demoram. Enquanto isso, nossos filhos não estão seguros. O Thomas fechou as cortinas, mas a gente continuava ouvindo tudo. Eles planejando ronda, vigiando a casa dele, falando em proteger os filhos do suposto perigo ali do lado. Pai? Alexander olhou assustada. Estão falando de você? Estão sim, meu amor. Mas lembra do que eu te disse. Às vezes as pessoas preferem acreditar em mentira porque encarar a verdade é mais difícil. O celular dele vibrou. Mensagem de número desconhecido. Devolve ela ou vai piorar. Depois outra. Acha que tá ruim? Espera até amanhã. Ele tá te ameaçando. Falei, lendo por cima do ombro dele. Ótimo. Ameaça vira prova. O Thomas tirou print de tudo. Deixa ele cavar a própria cova. Mas dava pra ver o quanto aquilo pesava nele. O Thomas salvou as filhas, me salvou, e agora o Jeff estava destruindo a vida dele em troca. Mais tarde, ouvi ele conversando com o advogado. A ex-mulher aproveitou e pediu de novo a guarda total. As reclamações dos vizinhos já estavam no processo. Mesmo tendo protegido as filhas do abuso, ele podia perder tudo por ter tentado me salvar também. Encontrei o Thomas sentado na varanda dos fundos depois da ligação, cabeça nas mãos. Desculpa, sussurrei. Eu estraguei tudo pra você. Ele ergueu o rosto, os olhos cheios de intensidade. Não, quem estragou tudo foi o Jeff. Sua mãe também estragou. O sistema, que falha com crianças como você, estragou tudo. Você não fez nada errado. E minhas filhas vão ficar bem, pode acreditar. Já lutei por elas antes. Vou lutar de novo. Ele tentou sorrir, exausto. Além disso, a Nathaniel disse que nosso caso é forte. O hospital registrou todos os ferimentos. A polícia do condado dela está levando a sério. O Jeff vai ter problemas bem maiores do que inventar fofoca. E isso vai acontecer logo. Como se tivesse sido combinado, o celular dele tocou. Era a Nathaniel. Vai ser hoje à noite, avisou ela, empolgada no viva voz. A polícia estadual quer prender o Jeff antes que ele destrua provas ou ameace mais testemunhas. Eles chegam em menos de 1 hora. Meu coração acelerou. Agora era pra valer. Ou iam acreditar na nossa versão e o Jeff finalmente seria responsabilizado, ou... E se ele acabar convencendo eles também? Perguntei. Não vai, afirmou Nathaniel decidida. Eu garanti que as pessoas certas vão cuidar disso. São policiais especializados nesses casos. Sabem exatamente como esses agressores agem. Ficamos esperando, o olho grudado no relógio. 40 minutos. 50. Até que luzes azuis e vermelhas iluminaram a rua. Mas não pararam na casa do Jeff. Foram direto pra casa do Thomas.
Meu estômago revirou na hora em que as portas da viatura abriram. 2 policiais saíram, sérios, iluminados pelas luzes. Thomas apertou meu ombro de leve antes de ir até a porta. Fica aqui com as meninas, pediu baixinho. Aconteça o que acontecer, lembra? A verdade está do nosso lado. Mas quando ele abriu a porta, vi o Jeff atrás dos policiais, fingindo uma preocupação que dava pra ver que era falsa. Meu sangue gelou. Oficiais, graças a Deus que chegaram, disse Jeff naquela voz carregada de falsidade. Minha enteada está desaparecida há mais de 24 horas. Esse homem vem enchendo a cabeça dela com mentiras horríveis sobre mim. A policial responsável, uma mulher alta de cabelo grisalho, olhou de Jeff para Thomas. Senhor, recebemos uma denúncia de que o senhor está escondendo uma menor fugitiva e 2 crianças que foram retiradas da guarda da mãe. Elas são minhas filhas, respondeu Thomas calmo. Tenho documentos que comprovam que a mãe delas maltratava as 2. E essa jovem veio até mim pedir ajuda depois de ser agredida pelo padrasto. O rosto de Jeff se contorceu num sofrimento claramente ensaiado. Tá vendo? Ele virou ela contra mim. Eu criei essa menina durante 3 anos. Sou técnico dos times de softball das amigas dela. Perguntem pra qualquer um aqui na vizinhança. Sou exemplo pra comunidade. O outro policial, mais novo, com um bigode grosso, parecia desconfortável. A gente precisa ver as crianças, senhor. Todas elas. Thomas hesitou. Depois saiu do caminho. Elas estão aí dentro, mas não vou deixar elas sozinhas com ele. Apontou pra Jeff. Quando entramos na sala, Alexander e a irmã agarraram meu braço, sentindo o clima pesado. O olhar da policial passeou pela sala, reparando nos hematomas ainda visíveis no rosto das meninas. No meu caderno em cima da mesa de centro, na manta que eu tinha usado na noite anterior. Ela precisa voltar pra casa, disse Jeff, estendendo a mão pra mim. A mãe dela está desesperada de preocupação. Me afastei, e a policial notou. Moça, você está machucada? Antes que eu conseguisse responder, Jeff se adiantou. Ela sempre foi dramática, sempre inventou histórias para chamar atenção. Por isso estamos pensando em terapia. Tenho os registros do hospital de hoje cedo, disse Thomas, tirando uma pasta, comprovando os ferimentos dela. E aqui estão as fotos dos machucados das minhas filhas, causados pela mãe delas. O policial mal olhou os papéis. Isso precisa ser resolvido no tribunal de família, senhor. Mas agora, precisamos entregar essa menor aos responsáveis legais. Mas ele me machucou. As palavras escaparam sem que eu percebesse. Ele entra no meu quarto à noite. Ele me toca. Ela está confusa, Jeff interrompeu, como se nada estivesse acontecendo. O Thomas colocou essas ideias na cabeça dela. Ele mesmo perdeu a guarda das próprias filhas. O que isso diz pra vocês? A policial se agachou na minha altura. Querida, o Sr. Thomas tocou você de forma inapropriada? Não, o Thomas não. É o Jeff que... Oficiais. Jeff cortou de novo. Tenho mensagens da minha esposa aqui. Nossa filha anda se comportando mal, contando histórias na escola, buscando atenção. Achamos que o Thomas está manipulando ela, aproveitando a situação. Ele mostrou o celular, exibindo o que parecia uma conversa com minha mãe. Meu coração afundou ao perceber que ele vinha montando essa armadilha fazia tempo, preparando provas enquanto a gente só queria que acreditassem em nós. O policial mais novo leu as mensagens, a expressão ficando séria. Senhor, falou para Thomas, vou pedir que aguarde lá fora enquanto resolvemos isso. Não vou deixar essas crianças sozinhas com ele, respondeu Thomas firme. O senhor está se recusando a cumprir uma ordem policial? A mão do policial foi direto pro cinto. Nesse momento, Nathaniel entrou, com a senhora Grant logo atrás. Oficiais, sou assistente social do condado de Riverside. Estou acompanhando esse caso. Essa criança relatou abuso grave do padrasto. A máscara de Jeff caiu por um instante, e a raiva apareceu no olhar antes que ele voltasse a se controlar. Mais uma pessoa manipulada por ele. Era isso que eu temia. Ele está juntando aliados para sustentar as mentiras. Tenho fotos, disse Nathaniel levantando o celular. Foram tiradas hoje de manhã no Hospital Geral de Riverside. Hematomas compatíveis com agressão. Provavelmente ela mesma fez, rebateu Jeff rápido. Ou o Thomas fez isso para me incriminar. Oficiais, cada minuto que ela passa com ele está afastando ela da família. A policial se levantou, visivelmente dividida. Temos que seguir o protocolo. A menor deve voltar para os responsáveis legais enquanto as investigações continuam. Não. Agarrei o braço do Thomas. Por favor, não me mandem de volta. Ele vai me machucar de novo. Ele disse que ia, falei. Tá vendo como ela fica histérica? Jeff balançou a cabeça como se estivesse profundamente triste. É disso que estou falando. O Thomas lavou completamente o cérebro dela. As meninas começaram a chorar, agarradas ao pai. O clima era de caos. Crianças chorando, adultos discutindo, policiais tentando manter a ordem. No meio de tudo, o Jeff seguia ali, com aquela cara de preocupação, encenando perfeitamente o papel de padrasto preocupado. Por favor, todo mundo, vamos nos acalmar, pediu a policial em voz alta. Senhor, ela se dirigiu ao Thomas. Entendo sua preocupação, mas sem uma ordem judicial, precisamos entregar a menor aos responsáveis legais. Então peça uma ordem judicial, insistiu Nathaniel. Vou solicitar guarda emergencial. Só precisamos de 24 horas. A mãe já está vindo buscá-la, disse Jeff. Ela está arrasada. Minha mãe não dormia desde o desaparecimento da filha.
Como se estivesse tudo combinado, o carro dela parou bem na frente. Assim que desceu, levei um choque ao perceber que tinha chorado. A maquiagem estava toda borrada, o cabelo uma bagunça. Pela primeira vez, ela parecia realmente preocupada comigo. Não aquela mulher que costumava ignorar meus pedidos de socorro. Minha filha! Ela gritou vindo correndo na minha direção. Graças a Deus, você está bem. Eu fiquei tão desesperada. Tentei me afastar, mas ela me abraçou com tanta força que quase não consegui respirar. Mãe, por favor, o Jeff me machucou. Você precisa acreditar em mim. Ela só respondeu baixinho. Shh, querida, tá tudo bem agora. Você está confusa. O Thomas colocou essas ideias na sua cabeça, mas agora você está segura. Olhei por cima do ombro dela e vi o Jeff me encarando, com aquele sorrisinho triunfante. Ele sabia que tinha vencido dessa vez. Senhora, a policial se dirigiu à minha mãe. Sua filha já fez esse tipo de acusação antes? Minha mãe, numa atuação digna de novela, respondeu. Ela anda passando por uma fase difícil, muito rebelde. Achamos que é por causa do divórcio do pai biológico. O Jeff sempre foi paciente, carinhoso, tenta ajudar como pode. Isso não é verdade! Tentei me desvencilhar dos braços dela. Você sabe o que ele faz. Você tem que saber. Thomas, desesperado, interveio. Oficiais, eu tenho documentação. Meses de anotações, fotos, relatos. Essa criança está em perigo. Jeff também estava preparado. E eu tenho uma ordem de restrição, disse, mostrando uns papéis. Dei entrada hoje cedo. Esse homem persegue minha família, tira fotos da minha enteada, vigia nossa casa. Os policiais começaram a analisar os documentos e, pelo jeito deles, já estavam acreditando na versão do Jeff. Vi a expressão de derrota no rosto do Thomas, entendendo que tinham virado o jogo. Senhor, o senhor precisa se afastar dessa família, informou o policial. E vamos acionar o conselho tutelar para averiguar a situação das suas filhas. Minhas filhas são vítimas de abuso, insistiu Thomas. Tenho documentos, laudos médicos. Vamos analisar tudo, cortou o policial. Mas agora essa criança precisa voltar para casa. Minha mãe já estava me arrastando para a porta. Eu me agarrei onde pude, lutando com todas as forças. Não, por favor, ele vai me machucar. Thomas, não deixa eles me levarem. Thomas tentou me ajudar, mas o policial ficou entre nós. Senhor, peço que não interfira. Pai! Alexander gritou. Não deixa eles levarem ela. Ela tá com medo. Igual a gente ficava da mamãe. Por um segundo, essas palavras pairaram no ar. Vi algo diferente no olhar da policial. Um brilho de dúvida. Mas Jeff não perdeu tempo. Tá vendo? Até envolve os próprios filhos nas maluquices dele. Oficiais, esse homem é um perigo. Quem sabe o que já fez com essas meninas? Aquilo foi o suficiente. O rosto da policial endureceu. Senhor, vamos precisar que o senhor e suas filhas nos acompanhem até a delegacia para prestar esclarecimentos. O quê? Thomas olhou incrédulo. Eu tô tentando proteger uma criança de abuso e é assim que sou tratado? São apenas perguntas de rotina, ela respondeu. Mas o tom era outro. Minha mãe já tinha me levado até a porta. Num último ato de desespero, consegui me soltar e correr até Nathaniel. Por favor, você disse que ia me ajudar, que ia fazer os relatórios. Não deixe eles me levarem de volta. Nathaniel me abraçou forte. Eu tô fazendo os relatórios, mas não posso impedir a polícia de te devolver para os seus responsáveis, a não ser com ordem judicial. Ordem essa que ela não vai conseguir, Jeff completou, confiante. Porque juiz nenhum vai dar guarda para assistente social só por causa de mentiras de uma criança problemática. O policial então me separou do Nathaniel, de forma educada, mas firme. Vamos, senhorita. Hora de voltar para casa. Enquanto me levavam, vi os vizinhos espiando pelas janelas e portas. Jeff tinha virado todo mundo contra o Thomas. Pareciam satisfeitos, vendo o perigoso ser interrogado pela polícia enquanto a família preocupada resgatava a filha. Minha mãe me empurrou para o banco de trás do carro. Pela janela, vi os policiais levando Thomas e as meninas para a viatura. Alexander colou a mão no vidro, as lágrimas descendo pelo rosto. Ficamos nos olhando. Duas crianças largadas pelos adultos que deveriam nos proteger. O caminho de volta foi um silêncio só os soluços abafados da minha mãe. Assim que saímos da rua do Thomas, a encenação dela acabou. Chegando em casa, Jeff nem esperou. Já estava parado na porta com os braços cruzados. Vai pro seu quarto, minha mãe ordenou, gelada. Depois a gente conversa. Saí correndo, mas Jeff me agarrou no corredor. Ele chegou perto, sussurrou no meu ouvido, com o hálito quente. Você acha que é esperta? Só piorou tudo pra você e pro Thomas. Me largou com um empurrão. Tropecei até meu quarto, bati a porta e desabei na cama. Lá fora, ouvi a minha mãe e o Jeff conversando baixinho, conspirando sobre o que iam fazer em seguida. Depois de um tempo, minha mãe entrou sem bater. Sentou na beirada da cama, mas o olhar era outro. Não era de mãe, era frio, calculista. Você tem noção do estrago que causou? Disse. A reputação do Jeff podia ter ido por água abaixo. Podíamos ter perdido tudo. Ele me machuca, sussurrei. Você sabe que ele machuca. Ela me deu um tapa, não tão forte para deixar marca, mas doeu. O Jeff sustenta a gente. Ele ama a gente. E você tenta destruir todo mundo com essas mentiras? Não são mentiras. A polícia acha que são.
Os vizinhos também, só quem não acha é aquele vizinho esquisito que provavelmente vai ser preso por sequestrar as próprias filhas. Ela levantou. Você está de castigo. Sem celular, sem computador, sem sair do quarto, só pra escola e comer. E se inventar de contar essas histórias de novo pra alguém, vai ser muito pior. Pra você e pro Thomas. Saiu e trancou a porta por fora. Ouvi seus passos indo embora. Depois os passos pesados do Jeff parando do lado de fora. Ele não entrou, só disse: "Bons sonhos, princesa." E dava pra sentir o sorriso nojento na voz dele. Agora temos todo o tempo do mundo. Me encolhi, puxei o cobertor até a cabeça. Thomas estava na delegacia, as filhas dele provavelmente voltando pra mãe abusiva. E eu presa, mais sozinha do que nunca. Os dias seguintes viraram um pesadelo interminável de isolamento. Jeff instalou uma fechadura nova na porta, que trancava só por fora. Ele decidia quando eu podia sair, sempre me vigiando, sempre com aquele sorriso horrível. Na escola, tentei falar com a professora, mas o Jeff já tinha ido antes conversar com a diretora. Disse que eu andava inventando histórias absurdas, que o Thomas tinha enchido minha cabeça. Agora todos me olhavam com pena, não preocupação. Seu padrasto está preocupado com você, minha professora disse, tentando ser gentil. Talvez seja bom você conversar com a orientadora para entender por que tá dizendo essas coisas. A orientadora era igual. O Jeff já tinha avisado, se fazendo de pai preocupado com uma menina problemática. Tudo que eu falava era visto por esse filtro. Às vezes, quando a gente está chateada, acaba inventando umas histórias para tentar entender o que sente. Ela falou. Você anda brava com a separação dos seus pais? Não tem nada a ver com o divórcio. O Jeff encosta em mim. Ele entra no meu quarto. O Sr. Thomas pediu para você falar isso? Ela cortou. Seu padrasto comentou que ele anda demonstrando um interesse estranho por você. Desisti ali. O Jeff já tinha feito todo mundo ficar contra mim. Igual fez com o Thomas. Descobri o que rolou com o Thomas ouvindo cochichos. A polícia interrogou ele por horas. A ex-mulher apareceu com um advogado, exigindo a guarda das filhas. Como os machucados não eram de agora, e com o Jeff falando mal dele pra todo mundo, ela conseguiu convencer a polícia que o Thomas tinha sequestrado as meninas durante o tempo dela. As garotas voltaram pra mãe. Thomas foi liberado, mas avisaram que era pra ele ficar longe de qualquer criança do bairro, inclusive de mim. A ordem de restrição deixava claro, ele não podia chegar a menos de 150 metros da nossa casa. Mesmo assim, Thomas não desistiu. De vez em quando eu via ele passeando com o cachorro bem na linha da restrição, olhando pra nossa casa, e eu tentava dar tchau pela janela. Mas o Jeff percebeu. Parece que o Thomas não entendeu o recado, comentou uma noite, parado atrás de mim na janela. Talvez eu precise ajudar ele a entender. No dia seguinte, cortaram os pneus do carro do Thomas. No outro, picharam um predador na garagem dele. Óbvio que o Jeff tinha álibis pros 2 dias. Estava no trabalho, rodeado de gente. Mas eu sabia que era coisa dele. Do mesmo jeito que eu sabia que ele estava por trás dos problemas que o Thomas começou a ter no trabalho, das denúncias anônimas dizendo que ele tinha comportamento suspeito com crianças. 2 semanas depois que me obrigaram a voltar para casa, tudo piorou. O Jeff voltou com as visitas noturnas, cada vez mais assustadoras. Tentei bloquear a porta com móveis, mas ele tirou tudo enquanto eu estava na escola. Naquela noite, ouvi ele vindo pelo corredor. Mas então escutei outra coisa, uma batida leve na janela. Corri e vi a dona A. Grant no quintal com uma lanterna. Abre a janela. Ela falou só com os lábios. Lutei com a trava que o Jeff tinha colocado, mas consegui abrir um pouco. A dona Grant sussurrou, apressada, que o Thomas tinha mandado ela, que ele não podia vir por causa da ordem, mas que eles sabiam que eu estava em perigo, que o Nathaniel estava tentando conseguir uma audiência emergencial. Só precisavam de mais um tempo. Eu não tenho tempo, sussurrei de volta, ouvindo os passos do Jeff se aproximando. Ele tá vindo. Amanhã à noite, a dona Grant falou rapidinho. Fica pronta. A gente vai... Minha porta abriu e o Jeff entrou, com o rosto cheio de raiva. A dona Grant se abaixou, mas ele já tinha visto o clarão da lanterna. Tava falando com quem? Ele exigiu. Com ninguém. Eu só estava... Ele atravessou o quarto em 2 passos, me empurrou pro lado e olhou pela janela. Ela já tinha sumido, mas ele viu a marca na grama. Aquela velha intrometida, rosnou. Ela tá ajudando o Thomas, né? Ele me agarrou pelo braço, apertando com força. O que ela te falou? O que eles estão armando? Nada, ela só... Ele me sacudiu. Não mente pra mim. Eu sei que eles estão tramando alguma coisa, mas não vai dar certo. Eu sou mais esperto que eles. Saiu furioso, e eu escutei ele no telefone com minha mãe. Pouco depois, os 2 estavam na sala, tramando juntos. Encostei o ouvido na porta, tentando ouvir. A gente precisa desmoralizar ela também, o Jeff dizia. Fazer parecer que ela faz parte das loucuras do Thomas. Amanhã ligo pra polícia, concordou minha mãe. Conto que ela tá perturbando a gente, ajudando o Thomas a perseguir nossa filha. Não, tive uma ideia melhor. Eu ouvi o sorriso dele. Vamos fazer parecer que ela tá ajudando o Thomas em coisa ainda pior. Plantar alguma coisa, deixar a polícia chegar nas próprias conclusões. Meu sangue gelou. Eles iam incriminar a dona Grant, igual fizeram com o Thomas.
Eu tinha que avisar ela. Mas como se eu estava trancada, sem telefone, sem computador? A janela era a minha última saída, mas agora o Jeff ia ficar de olho. Esperei até a casa ficar em silêncio e tentei a janela de novo, mas estava travada. Ele devia ter trancado enquanto eu estava no banheiro. Eu estava presa de verdade. No dia seguinte, na escola, tentei achar alguém que me escutasse, mas o veneno do Jeff já tinha se espalhado. Os professores me mandaram para a orientadora, que só falava da minha mania de inventar histórias. Até meus amigos estavam me evitando. Os pais deles já tinham avisado sobre as minhas mentiras. Na hora do intervalo, vi uma viatura no estacionamento. Meu coração disparou. Talvez finalmente fossem investigar o Jeff. Mas então vi ele saindo da sala da diretora com 2 policiais, apertando a mão deles com aquela cara de bom moço. Ele me olhou e piscou. Naquela tarde, fui chamada na sala da diretora. Os mesmos policiais estavam lá, junto com a diretora, a orientadora e minha mãe. Querida, minha mãe disse com aquela voz doce. Os policiais querem te fazer umas perguntas sobre a Dona Grant. A policial se inclinou para frente. Recebemos informações preocupantes sobre o envolvimento da Dona Grant com o Sr. Thomas e sabemos que ela tentou entrar em contato com você. Eu sabia que era cilada, mas não tinha para onde fugir. Ela só quer me ajudar, respondi. Ajudar ou participar de alguma coisa errada? Perguntou o policial. Seu padrasto encontrou umas fotos perturbadoras no computador do Thomas. Fotos de crianças, inclusive suas. Isso não é verdade, protestei. O Jeff tá mentindo, ele tá inventando tudo porque... Porque o quê? O Jeff interrompeu com a voz suave e o olhar de gelo. Porque eu me preocupo com sua segurança. Porque eu faço de tudo pra te proteger dessas pessoas perigosas. O perigoso é você, gritei me levantando. É você que me machuca, é você que... Minha mãe me puxou pra cadeira. Tá vendo? Olha o que o Thomas fez com ela. Encheu a cabeça dela dessas ideias horríveis. Agora a Dona Grant também tá envolvida, ajudando ele a manipular nossa filha. Os policiais se entreolharam. Eu via que acreditavam em tudo. Vamos precisar ouvir a Dona Grant, disse a policial. E você tem que se afastar dela, completou. É pro seu próprio bem. Senti como se as paredes estivessem se fechando. O Jeff tinha eliminado, 1 a 1, todo mundo que podia me ajudar. O Thomas estava fora de combate pela ordem de restrição. As filhas dele voltaram para a mãe abusiva. A Dona Grant logo estaria encrencada. E o Nathaniel lutava contra um sistema que sempre ficava do lado do Jeff. Naquela noite, o Jeff entrou no meu quarto sorrindo. Tá vendo como é? Disse ele sentando na minha cama. Aqui quem manda sou eu. Eu mando na polícia. Eu mando na sua escola. E eu mando em você. Ele tentou me agarrar e eu recuei, mas não tinha para onde fugir. O Thomas não vai te salvar. Aquela velhinha também não. Ninguém pode te salvar. Então é melhor parar de resistir. Chutei ele gritando, torcendo para minha mãe ouvir e, quem sabe, finalmente fazer alguma coisa. Mas ela nunca apareceu. Depois de um tempo, Jeff saiu, me deixando chorando no chão. Eu me arrastei até a janela, desesperada por ar, por uma saída, por qualquer coisa. Foi aí que vi um pedacinho de papel enfiado no batente da janela, do lado de fora. Consegui puxar com a unha. Era do Thomas. A letra apertada e apressada. Amanhã, 15 horas. Esteja pronta. T. Eu não fazia ideia do que ele estava planejando, mas aquilo era minha única esperança. Escondi o bilhete debaixo do colchão e tentei dormir, contando cada minuto até as 3 da tarde. O dia seguinte parecia não passar. Jeff me vigiava mais do que nunca. Parecia sentir que algo estava para acontecer. Ele tinha até tirado o dia de folga para, nas palavras dele, ficar de olho em tudo. Quando deu 14h45, ouvi sirenes ao longe. Jeff foi até a janela desconfiado. As sirenes foram se aproximando e logo vi fumaça subindo em alguma casa do bairro. Incêndio na casa dos Johnson, anunciou minha mãe, olhando pela outra janela. Parece grave, Jeff resmungou. Os Johnson moravam 3 casas abaixo, perto o suficiente para os bombeiros cogitarem evacuar as casas ao redor por precaução. Dito e feito, minutos depois, um bombeiro bateu na nossa porta. Senhora, precisamos que todos saiam de casa enquanto controlamos a situação. Claro, respondeu minha mãe pegando a bolsa. Querida, pega seu sapato. Jeff ficou desconfiado, mas não podia discutir com os bombeiros. Quando saímos, procurei pelo Thomas entre os vizinhos na rua. E lá estava ele, parado bem no limite da ordem de restrição, com os olhos fixos em mim. No meio do caos da evacuação, bombeiros correndo e vizinhos se aglomerando, Jeff ficou dividido entre me vigiar e bancar o cidadão preocupado. Fui me afastando dos meus pais, indo em direção ao grupo de crianças do bairro. Jeff percebeu e veio atrás, mas um bombeiro o parou para perguntar sobre o gás da casa. Era a minha chance. Corri, me enfiando no meio da multidão. Ouvi Jeff gritando, minha mãe berrando meu nome, mas não parei. Thomas me viu e começou a se mover também, sempre do lado de fora do limite da ordem, indo na direção do carro dele. Ouvi Jeff abrindo caminho na multidão, gritando para alguém me impedir. Ela está confusa, ele gritava. Ela não está segura. Alguém segura ela, mas ninguém deu bola para uma criança correndo no meio daquela confusão. Cheguei ao limite justo quando Thomas chegou ao carro dele. Ele não podia atravessar para me ajudar, senão violaria a decisão judicial e daria ao Jeff o que ele queria para prender o Thomas. Corre para a casa da Dona Grant,
Thomas gritou. Nathaniel está lá com os documentos. Virei à esquerda e disparei em direção à casa da Dona Grant, 2 ruas além. Atrás de mim, Jeff já tinha desistido de pedir ajuda e agora corria atrás de mim. Ele era mais rápido e estava se aproximando. Meus pulmões queimavam, minhas pernas tremiam de fraqueza depois de semanas trancada. O barulho dos passos dele ficava cada vez mais perto, a respiração pesada de raiva. Finalmente vi a casa da Dona Grant. A porta da frente estava aberta. Nathaniel estava na varanda com uma mulher de terno. Rápido! Ele chamou. Me esforcei mais um pouco, mas a mão de Jeff já roçava minhas costas, tentando agarrar minha camisa. Me desviei, tropecei, mas não caí. Faltava pouco. Te peguei! A mão de Jeff se fechou no meu braço, me puxando para trás. Só que já estávamos no quintal da Dona Grant e a mulher de terno avançou. Solte-a, Sr. Morrison. Sou a juíza Patricia Hawkins, do Tribunal de Família. Acabei de assinar uma ordem de proteção emergencial. Jeff soltou meu braço, surpreso. O quê? Você não pode. Posso sim, e já fiz, respondeu a juíza Hawkins, tranquila. Com base nas provas apresentadas pela senhorita Nathaniel, inclusive laudos médicos, fotos e testemunhos juramentados de várias pessoas, esta criança está sob custódia protetiva de emergência. Isso é sequestro, Jeff gaguejou. Vou acabar com sua carreira. Você não vai fazer nada, disse Thomas, surgindo na beira do jardim, ainda se mantendo fora do limite da ordem, além de responder pelo que fez. Mais sirenes se aproximaram, mas dessa vez eram viaturas da polícia. 2 carros pararam e desceram policiais que eu não conhecia. Polícia estadual, não local. Jeffrey Morrison, um deles anunciou. O senhor está sendo preso por abuso infantil, agressão sexual de menor e intimidação de testemunhas. Jeff empalideceu. Olhou ao redor, procurando uma saída, vendo minha mãe correndo pela rua, os vizinhos se juntando, todo o seu mundo desmoronando. Isso é um engano, ele tentou, mas já sem convicção. Sou um cidadão exemplar. Treino o time de softball. Tenho uma ONG. Você é um predador, disse Dona Grant, em voz baixa. E temos provas. Os policiais se aproximaram com as algemas, e Jeff fez uma última tentativa desesperada. Ela está mentindo. Todo mundo está. O Thomas manipulou todos. Verifiquem o computador dele. Vocês vão achar coisa, eu garanto. Já verificamos o computador dele, respondeu um dos policiais. Achamos as provas que você colocou lá ontem. Encontramos suas digitais no pendrive usado para transferir os arquivos. Seu erro foi comprar o pendrive com seu cartão de crédito. Jeff ficou boquiaberto, sem palavras. Atrás dele, minha mãe parou no meio da rua, o rosto completamente chocado. Mãe? Chamei, ainda esperando que, de alguma forma, ela me escolhesse. Ela olhou para mim, depois para Jeff sendo algemado, depois para os vizinhos assistindo. Vi o momento em que ela tomou sua decisão. Isso é um mal-entendido, disse, correndo até Jeff. Minha filha é problemática. Ela inventa história. O Jeff jamais faria algo assim. Senhora, interrompeu a juíza Hawkins. Sua filha apresenta lesões extensas e documentadas, compatíveis com abuso. Várias testemunhas falaram. Seu marido foi pego plantando provas para incriminar um inocente. Isso não é um mal-entendido. O rosto da minha mãe desmoronou, mas não de tristeza ou arrependimento, e sim de raiva de mim. Você acabou com tudo, sussurrou furiosa. Nossa vida, nossa reputação, tudo. Não, disse Thomas firme. Quem destruiu tudo foi o Jeff, e você permitiu. Sua filha sobreviveu, apesar de tudo que vocês passaram. Os policiais estaduais levaram Jeff, que ainda gritava, ameaçava e fazia drama, mas ninguém mais dava atenção. Aquele feitiço tinha acabado. Os vizinhos, que antes evitavam Thomas, agora pareciam constrangidos. Pais que acreditaram nas mentiras de Jeff trocavam cochichos. Finalmente, depois de tanto tempo escondida, a verdade veio à tona. E agora, o que vai acontecer? Perguntei ao Nathaniel. Agora você está segura, ela respondeu, colocando o braço em volta de mim. Você vai ficar com uma família acolhedora, enquanto resolvemos as questões legais. Thomas está lutando para trazer as filhas de volta, e as provas que você ajudou a reunir sobre a mãe delas vão ser importantes. E você vai precisar depor contra o Jeff. Assenti, cansada, mas aliviada. Nada tinha terminado. Ainda viriam audiências, depoimentos, dias difíceis. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti que podia respirar. Quando a multidão finalmente foi embora, Thomas se aproximou até onde podia, parando perto da linha do limite. Ficamos ali, próximos, mas ainda sem poder nos abraçar de verdade, sem conseguir agradecer como queríamos. Você me salvou, falei. Você se salvou, ele respondeu. Eu só ajudei. E você também salvou minhas meninas. Amanhã, a juíza vai analisar o caso delas, graças a tudo o que apareceu. Dona Grant chegou perto, os olhos cheios de lágrimas. Me desculpe por termos demorado tanto para enxergar e tomar alguma atitude, mas vocês agiram quando mais precisava, respondi. E isso é o que importa. O incêndio na casa dos Johnson já estava controlado. Foi só um fogo pequeno na cozinha que fez muita fumaça, mas não causou grande estrago.
Thomas deu um sorriso de canto. Conveniente esse incêndio, né? Comentei. Muito. Ele riu. Quase como se alguém que entende de elétrica tivesse sugerido ao Sr. Johnson que revisasse a fiação antiga. Se por acaso algumas faíscas saíssem no momento certo... Thomas! Dona Grant ralhou, mas estava rindo também. Enquanto Nathaniel me levava até o carro, dei uma última olhada no bairro que tinha sido minha prisão. A casa do Jeff estava vazia. Minha mãe tinha fugido para a casa da irmã, sem coragem de enfrentar os vizinhos. A casa do Thomas agora ganhara uma nova pichação. Alguém apagou Predador e escreveu Herói no lugar. Não era um final perfeito. Eu iria para um lar temporário sem saber o que me esperava. Thomas ainda teria uma longa luta pela guarda das filhas. O processo seria demorado e doloroso, mas eu estava livre. Jeff estava preso. A verdade, enfim, era conhecida. E às vezes, só isso já é suficiente para começar a cicatrizar. Observei tudo do carro da Nathaniel, enquanto mais viaturas chegavam. Policiais montaram um perímetro ao redor da casa do Jeff. Peritos entravam carregando equipamentos. No meio da confusão, vi minha mãe discutindo exaltada com um policial perto do carro dela, gesticulando sem parar. A gente precisa ir à delegacia, Nathaniel avisou, ligando o carro. Eles querem seu depoimento enquanto as lembranças ainda estão frescas. Passamos na frente da casa do Thomas. Ele estava na garagem, conversando com a juíza Hawkins e mostrando documentos. Era a papelada das filhas, percebi. Ela lia tudo com atenção, fazia perguntas de vez em quando. Na delegacia foi tudo diferente da primeira vez em que tentei denunciar o Jeff. Fui recebida por uma investigadora de olhos gentis, que me levou até uma sala aconchegante, com sofás no lugar daquelas cadeiras frias de metal. Ela se apresentou como Detetive Martinez, especialista em casos como o meu. Fique tranquila, disse, enquanto ligava o gravador. A gente tem o dia inteiro se precisar. Falei durante 3 horas. Contei tudo, cada detalhe, cada vez que o Jeff me machucou. A detetive Martinez nunca me interrompeu, nem duvidou de nada. Só anotava e fazia perguntas suaves, para entender melhor. Quando terminei, vi que ela também tinha lágrimas nos olhos. Você é muito corajosa, ela disse. Seu depoimento, junto com as provas que o Thomas trouxe e os laudos médicos, nos dão um caso forte. Enquanto eu falava, as coisas no bairro aconteciam rápido. Nathaniel recebia notícias no celular o tempo todo. O computador do Jeff tinha sido apreendido. Encontraram todas as imagens das câmeras no meu quarto. Horas e horas de gravação. No pendrive usado para tentar incriminar o Thomas, descobriram outros arquivos graves. Ele vai ficar preso um bom tempo, Nathaniel disse baixinho. Naquela noite, fui recebida por uma família temporária, os Nguyen, que moravam do outro lado da cidade. Um casal mais velho, já acostumado a acolher crianças há anos. Dona Nguyen fez uma sopa para mim enquanto o marido arrumava um quarto. Aqui não tem tranca nas portas, ele disse gentil. Você entra e sai quando quiser. Dormi mal naquela noite, acordando assustada a cada barulho, mas ninguém apareceu na minha porta. Ninguém tentou me machucar. No dia seguinte, tudo foi agitado. Nathaniel veio cedo me buscar para uma reunião com a promotora. Era uma mulher esperta chamada Patricia Chen, que me explicou como tudo funcionaria dali pra frente. O Jeff não conseguiu pagar fiança, ela explicou. Consideram ele perigoso e risco de fuga. O julgamento ainda vai demorar alguns meses, mas temos um caso sólido. E minha mãe? Perguntei. O rosto da Patrícia ficou sério. Ela vai responder como cúmplice. As provas mostram que ela sabia do que acontecia e não te protegeu. Ela está em liberdade provisória, mas com restrição. Não pode chegar perto de você. Depois da reunião, pedi para passar no meu antigo bairro. Precisava ver o Thomas. Agradecer direito. Agora que Jeff estava preso, tiraram a ordem de restrição. A casa do Thomas estava diferente. As pichações com xingamentos tinham sumido, cobertas de tinta nova. Os mesmos vizinhos que o rejeitaram estavam no quintal, ajudando a consertar os pneus cortados e o que foi destruído. Thomas estava na varanda com as filhas, que tinham voltado para casa. As duas já pareciam mais saudáveis, brincando com brinquedos novos, enquanto ele cuidava delas, atento. Você conseguiu, falei, subindo correndo os degraus. Thomas me abraçou forte. Nós conseguimos juntos. Alexander e a irmã vieram para o abraço também. Ficamos ali, um bom tempo, 4 sobreviventes que se encontraram no meio da escuridão. Dona Grant apareceu com uma travessa. Pro seu jantar, disse ao Thomas. E depois se virou para mim. Como você está, minha querida? Bem melhor, respondi. De verdade. Os Nguyen são ótimos. Gente fina, ela concordou. Conheço faz tempo. Você vai ficar bem lá. O bairro parecia outro. Pais que antes afastavam os filhos do Thomas agora os traziam para pedir desculpas. A mulher que sugeriu chamar o conselho tutelar apareceu com biscoitos e pediu desculpas, chorando. Eu deveria ter percebido, disse emocionada. O Jeff era muito convincente, mas os sinais estavam lá. Thomas foi atencioso, mas dava para ver a tristeza nos olhos dele. Essas pessoas quase acabaram com a vida dele por causa das mentiras do Jeff. Naquela tarde, tive minha primeira consulta com uma psicóloga especializada em traumas. A doutora Patel era completamente diferente da orientadora da escola, que simplesmente me ignorou. Ela me ouviu de verdade, sem julgamento, e me ajudou a lidar com os pesadelos e a ansiedade, me dando ferramentas práticas. A recuperação não é um caminho reto,
ela advertiu. Vão ter dias difíceis. Isso faz parte. Os Nguyen foram incrivelmente compreensivos com as minhas dificuldades. Quando acordei gritando na primeira semana, Dona Nguyen fez questão de preparar um chá e ficou comigo até eu me acalmar. Quando certos alimentos me lembravam o Jeff e eu não conseguia comer, seu Nguyen aprendeu a preparar outras comidas só pra mim. A escola não estava sendo fácil. A notícia da prisão do Jeff correu rápido. Alguns alunos me olhavam com pena, outros com aquela curiosidade desconfortável. Minha professora pediu desculpas inúmeras vezes por não ter acreditado em mim. Eu sou obrigada a denunciar qualquer suspeita de abuso, explicou ela chorando. Falhei com você. Me desculpa. O diretor fez uma assembleia para explicar como identificar e denunciar abuso. Não adiantava muito, parecia tarde demais, mas pelo menos estavam tentando fazer algo. 2 semanas depois, fui chamada para testemunhar no júri popular. Eu estava morrendo de medo, mas Patricia Chen me preparou direitinho. Contei com clareza tudo o que o Jeff fez, tudo o que minha mãe ignorou. O júri aceitou várias denúncias contra os dois. Thomas também depôs, apresentando cada uma das provas que reuniu. Toda a documentação detalhada dele deixou claro o comportamento predatório do Jeff e como ele me isolava pouco a pouco. A juíza do caso de guarda do Thomas era a mesma que assinou minha ordem de proteção de emergência, a juíza Hawkins. Ela analisou as provas de abuso da ex-mulher dele, inclusive novos depoimentos de professores que tinham notado os machucados das meninas, mas nunca denunciaram nada. Concedo a guarda total ao Sr. Thomas. Ela decidiu. As visitas da mãe vão ser supervisionadas, até ela terminar cursos de parentalidade e controle da raiva. Thomas chorou ouvindo a decisão. As filhas se agarraram a ele, aliviadas de estarem finalmente protegidas da violência da mãe. O processo criminal contra o Jeff avançava devagar. O advogado dele tentou de tudo. Disse que o Thomas manipulou provas, tentou sugerir que eu tinha sido influenciada, quis invalidar as imagens das câmeras. Mas Patricia Chen rebateu cada argumento. O caso da minha mãe era mais complicado. O advogado dela queria passar a imagem de que ela também era vítima, manipulada pelo Jeff. Mas a promotora tinha provas de que ela encobria tudo. Me ameaçava para eu ficar quieta. Sempre escolhia ele em vez da minha segurança. 3 meses depois da prisão do Jeff, fui chamada para depor numa audiência preliminar. Ver ele de macacão laranja, algemado, abatido, foi surreal. Antes, ele parecia tão poderoso, inalcançável. Agora era só um homem derrotado, acorrentado. Prestei depoimento por 2 horas, relatando os abusos. O advogado do Jeff tentou me confundir, dizendo que eu estava enganada, insinuando que o Thomas tinha colocado ideias na minha cabeça. Mas me mantive firme e falei a verdade. O Thomas me salvou, afirmei. O Jeff me machucou. Isso são fatos. O juiz entendeu que havia provas suficientes para levar o caso a julgamento. O advogado do Jeff ainda tentou negociar um acordo, mas Patricia Chen não aceitou nada menos que uma pena longa. O julgamento da minha mãe veio antes. Tive que depor de novo, dessa vez explicando o quanto ela sabia e como foi cúmplice. Foi mais difícil do que depor contra o Jeff. Apesar de tudo, uma parte de mim ainda queria que ela me amasse, que me escolhesse. Ela foi condenada por colocar uma criança em risco e por não me proteger. A juíza deu 3 anos de prisão, convertidos em 1 ano no regime aberto com liberdade condicional. Ela teria que se registrar como infratora de abuso infantil e não poderia mais ter contato com menores sem supervisão. Antes de ser levada, minha mãe me olhou fixamente. Não pediu desculpas, nem demonstrou arrependimento. Só raiva, como se eu tivesse acabado com a vida dela. O julgamento do Jeff virou notícia em todo lugar. Pilar da comunidade exposto como predador, diziam as manchetes. Todo o voluntariado, o tempo como treinador, tudo foi revelado como parte da manipulação. Outras famílias surgiram, relatando preocupações antigas que ignoraram por causa da fama dele. As imagens das câmeras foram devastadoras. O promotor precisou editar o vídeo com cuidado para preservar minha privacidade, mas ainda deixou claro o padrão de abuso do Jeff. O júri ficou visivelmente abalado assistindo. Thomas depôs sobre tudo que presenciou, toda a documentação, sobre como o Jeff me isolava aos poucos. Dona Grant contou sobre as ameaças do Jeff e as tentativas de incriminar o Thomas. Até vizinhos que acreditavam no Jeff acabaram lembrando de situações estranhas que antes não pareciam nada demais. Jeff tentou se passar por vítima no banco das testemunhas. Disse que eu tinha interpretado mal o carinho dele, que o Thomas distorceu situações inocentes. Mas, no contra-interrogatório, tudo desmoronou. O júri não demorou nem 3 horas para deliberar. Ele foi considerado culpado em todas as acusações. O juiz o condenou a 25 anos de prisão, sem chance de liberdade condicional por 15 anos. Jeff saiu do tribunal gritando, acusando todo mundo de ter destruído sua vida, dizendo que o Thomas manipulou tudo. Mas ninguém quis ouvir mais nada. Depois dos julgamentos, a vida foi voltando aos poucos para um ritmo normal. Fiquei com os Nguyens, que se ofereceram para ser minha família de acolhida pelo tempo que eu precisasse.
Eles me deram estabilidade, paciência e compreensão enquanto eu enfrentava o trauma. Thomas e suas filhas acabaram virando uma família estendida. Jantávamos juntos todo domingo. As meninas e eu nos aproximamos muito, apoiando umas às outras no processo de cura. Dona Grant virou a avó que eu nunca tive. Me ensinou a tricotar, me ajudava nas tarefas da escola e sempre tinha biscoitos fresquinhos esperando por mim. O aniversário da minha fuga foi difícil. Já fazia um ano que eu estava em terapia. Tinha avançado bastante, mas ainda lutava contra pesadelos e dificuldades de confiar nas pessoas. A doutora Patel sempre me lembrava: a cura leva tempo. Você não é mais a mesma de antes, ela dizia. O trauma muda a gente, mas você é muito mais forte do que imagina. A escola foi melhorando, devagarinho. Fiz novos amigos, gente que não conhecia toda a minha história e gostava de mim pelo que eu estava me tornando, não por pena do que passei. Thomas arrumou um emprego novo numa empresa de segurança, onde finalmente reconheceram o valor do cuidado que ele tem com os detalhes e o instinto protetor dele. As filhas dele se deram muito bem na terapia e na nova escola, finalmente livres do abuso da mãe. O bairro também mudou bastante. A casa do Jeff foi vendida e uma família jovem se mudou para lá, sem a menor ideia do que tinha acontecido antes. Depois de tudo, a vizinhança ficou mais atenta, mais aberta a escutar quando as crianças tinham algo a dizer. Contei minha história em várias reuniões comunitárias, explicando como identificar sinais de abuso, a importância de acreditar nas crianças e o perigo daqueles que se escondem atrás de uma fachada respeitável. Foi difícil expor tudo isso, mas era necessário. 2 anos depois da condenação do Jeff, fui convidada para falar numa conferência para assistentes sociais e policiais. Compartilhei meu caso, como o sistema falhou comigo no começo e como a determinação de uma pessoa em registrar a verdade fez toda a diferença na minha vida. O Thomas enxergou o que todo mundo preferiu ignorar, eu disse. Ele arriscou tudo para proteger uma criança que nem era dele. É de gente assim que o mundo precisa. Os Nguyens me adotaram oficialmente no meu aniversário de 16 anos. O fórum ficou cheio de pessoas que realmente se tornaram minha família de verdade. Thomas e as filhas, Dona Grant, Nathaniel, até o detetive Martinez e a Patrícia Chen estavam lá. A juíza Hawkins, que já tinha assinado minha ordem de proteção anos antes, conduziu a cerimônia de adoção. É maravilhoso ver como você floresceu, ela disse, assinando os papéis que me tornaram oficialmente uma Nguyen. Aquela noite foi de festa na casa do Thomas. O bairro inteiro apareceu. As mesmas pessoas que antes se afastavam agora estavam lá para celebrar nossa força e nossa superação. Você salvou minhas meninas, Thomas disse baixinho, olhando as filhas brincando com as outras crianças. A sua coragem em falar me deu a prova que eu precisava para proteger elas. A gente se salvou junto, respondi. Enquanto olhava para minha família escolhida, pensei em como minha vida teria seguido um rumo completamente diferente se o Thomas não tivesse mudado para a casa ao lado, se ele não tivesse prestado atenção, se não tivesse tido a coragem de arriscar tudo para me ajudar. Jeff estava pagando pelo que fez, não representava mais perigo para ninguém. Minha mãe sumiu assim que saiu da prisão, foi morar longe, do outro lado do país. Não senti falta. As marcas ficaram, tanto as do corpo quanto as da alma. Tem noites que ainda acordo assustada. Tem dias que ainda me esforço para confiar, mas estou me curando, cercada por quem realmente me ama e me protege. Sobreviver é isso. Não é um lugar onde a gente chega e pronto, tudo se resolve. É um caminho, feito dia após dia, com as pessoas certas do lado. Thomas ainda mora ao lado dos Nguyens. Quando a gente mudou, fez questão de procurar uma casa perto da dele. As filhas dele agora me chamam de irmã mais velha. Dona Grant se mudou para o nosso bairro também. Não aguentava ficar longe dos netos. Viramos uma família fora do comum, unida não pelo sangue, mas por uma coisa ainda mais forte. A decisão de proteger uns aos outros, de confiar, de nunca permitir que outra criança passe pelo que eu passei, em silêncio. E a cada dia, eu escolho continuar me curando, crescendo, vivendo. Porque essa é a melhor resposta para quem tentou me destruir. Eu não estou quebrada. Não sou vítima. Sou sobrevivente.